Olha que coisa interessante. O ginásio, que parte da população faz exercícios, e entrava nessa área que é a área dos banhos. Aqui é uma piscina com água fria. Essa é a decoração da piscina, imagina na época. E nessa região, várias temperaturas de água. Está começando agora mais um programa Psiquiatria Sem Fronteiras e inspirado no Egito, nesse relatório Egito, nós vamos falar sobre medicina e parte da sua história. Programa Psiquiatria Sem Fronteiras. A medicina também tem a sua história. Acho que a medicina existe desde que existe o ser humano, que aquele ato de querer cuidar do outro já é uma forma de medicina. Então, ela existe desde que nós, seres humanos, existimos. Uma forma de aliviar a dor ou proteger o outro é uma ação de um curador. E os primitivos faziam isso, tá? Não tinha como não fazer. Mas, inspirado na civilização egípcia, e nos registros que a gente encontrou nos papiros, nas paredes, pelos hierógrafos e as escritas com tantas informações, certamente essa medicina da civilização está naquele local. Então venha comigo, vamos fazer essa viagem. Cada região, nesse tempo antigo, tem o seu legado. Nós vamos colher de cada região alguma coisa para poder entender a base dessa medicina. E essa medicina que nós fazemos hoje tem muita coisa lá atrás. Era uma prática, nos primórdios, intuitiva, mística. E vocês vão ver, ela vai evoluindo para um lado mais racional, para aquilo que é possível de se comprovar de forma mais fria possível ou mais científica possível, e a medicina de hoje se usa das ciências médicas. Na atualidade, podemos comparar o que se tornou a medicina com as práticas das sociedades tradicionais, onde prevalece ainda essa ação mística religiosa. Quantas coisas nós mostramos aqui de sacerdotes curadores no programa Psiquiatria Sem Fronteiras. No meu recente livro, O Cérebro e as Emoções, eu faço uma analogia entre os rituais de todas essas sociedades tradicionais e as nossas práticas psicoterápicas. Bom, vamos começar pelo Egito, já que estão falando do Egito. Se a gente examinar a história da medicina egípcia, a gente tem a impressão de que, com o tempo, a medicina e outras ciências não necessariamente evoluíram. Racionalizar a questão do ato médico ou da relação do sacerdote curador com o seu paciente não necessariamente é uma evolução. Na pré-história, e mesmo hoje em sociedades não verificadas, o sacerdote, ou seja, o feiticeiro, ele reúne as condições de um padre, um sacerdote e de um médico, porque não tinham como eles, na época, dissociar uma coisa de outra. Então a ação era mística. Os antigos egípcios, como Imhotep, como falado, também eles tinham lá as técnicas de embalsamento, embalsamar os corpos, mas eles, graças a essa vocação pelo corpo, eles desenvolveram muitas habilidades cirúrgicas, além de outros conhecimentos, para conservar o corpo do defunto. Bom, em alguns papiros foram encontrados receitas, gente, talvez até copiadas de documentos anteriores, mas que mostrava como a gente deveria atuar para lidar com as doenças. Desde higiene sendo recomendadas, prevenções que deviam ser atitudes para prevenir das doenças e até ervas que eram dadas naquela época. Bom, o sacerdote médico, ele atuava também então numa dimensão mística no Egito e ele tinha mais prestígio do que os cirurgiões, diferente do que acontece em Roma, vocês vão ver.
Tá? Bom, havia uma complexidade de técnicas e de fórmulas, onde se usava minerais e vegetais para curar as pessoas. Vamos fazer essa viagem agora na história para conhecermos parte do que chamamos hoje de medicina. O Antigo Egito traz documentos que mostram que as mais antigas práticas médicas que se tem conhecimento remontam daquela região até a invasão dos persas. A invasão dos persas se deu em 525 a.C. e as práticas se mantiveram e eram consideradas bem avançadas para a época. Então, quando um determinado outro povo, né, tinha acesso a um faraó, ele sempre pedia para uma autoridade, uma celebridade egípcia, alguma ajuda numa questão ortopédica ou algum trabalho que pudesse ser feito como um trabalho médico. Eles eram considerados. Os gregos historiadores falam, como Homero falou lá em Odisseia, o Egito é um dos lugares onde os homens são mais qualificados em medicina do que qualquer outra civilização. Homero falando na época dos gregos lá. Outros impérios da época requisitavam mesmo esses profissionais médicos para cuidar dos seus problemas de saúde. Mas a magia e a religião não tinham como dissociar, faziam parte da mesma atuação. E sempre se apelava a uma divindade para o exercício da medicina. Sempre tinha algum deus ou algum santo, alguma coisa que era mais ligado à medicina. Todo médico, portanto, era um sacerdote curador. O mais antigo médico de que temos registro no Egito, pelos registros, chama Ezirá. Ele praticou como chefe dos dentistas e médicos junto ao rei Djoser, que reinou durante o século 27 a.C., o famoso Djoser. Mas saindo do Egito, nós vamos onde o Psiquiatria Sem Fronteiras já esteve também, na China. Para os chineses, a doença é o resultado de uma desarmonia, de um desequilíbrio energético. Eles recorrem a medicamentos, massagem, acupuntura, mochabustão, que é aquela forma de fazer uma espécie de acupuntura com calor, né? Ou seja, todos esses recursos, eles recorrem para poder reequilibrar o organismo. Eles tinham muitos recursos para fazer a anamnese, para fazer o diagnóstico. É riquíssima a medicina chinesa. Eles acreditam que o organismo tem um sistema sofisticado de equilíbrio. E eles tinham uma forma sofisticada de descobrir onde é a parte em desequilíbrio do organismo que precisava uma ação humana. Eu lembro que quando fazia medicina lá em Londrina, na década de 70, a acupuntura estava começando a ser respeitada e oficializada aqui no país, aqui no Brasil. Eu fiquei deslumbrado, eu fazia uma medicina, vamos dizer, essa que nós conhecemos, alopáticas, mas eu fiquei deslumbrado com a história da medicina chinesa, com a homeopatia. Isso me ajudou a ampliar a minha visão como médico. Até hoje eu não me arrependo disso. Bom, o fato da medicina também chinesa ter seus registros antigos, ele é até hoje praticado por muitos profissionais. Aqui em Florianópolis nós temos colegas que praticam a medicina tradicional chinesa e encontram nela, mesmo fazendo a medicina que hoje nós consideramos a medicina moderna, eles encontram na medicina chinesa mais recursos de atuação, então ela é respeitada ainda. Bom, para os chineses o corpo não é divisível, ele é indivisível. Eles tinham uma concepção de o microcosmos e o macrocosmos, então havia uma relação entre o corpo e o ambiente. Então essa noção é uma noção altamente avançada, né, da medicina chinesa, mas que até hoje a gente não pode também desprezar. Bom, então essa abordagem da medicina chinesa, por exemplo, é uma abordagem que nós chamamos holística. Ela tenta recobrar a harmonia perdida. Então não se trabalha só com yin e yang, como eles falam, né? Ou eles trabalham com 5 elementos: o fogo, a madeira, a terra, o metal, a água. Olha a dimensão de que é essa medicina chinesa. A
medicina chinesa também pode ser considerada como a sistematização de diversas formas de outras medicinas do Oriente, né? Então ali junta Tibete, Japão, Coreia. A gente fala medicina chinesa, mas aqueles povos se comunicavam. Tinha tanta influência da China sobre aqueles povos, como influência daqueles povos sobre a China. Então, quando a gente fala medicina chinesa, a tradicional medicina chinesa, nós remontamos também toda aquela região da Ásia. Mas vamos voar para outra região, também antiga, impressionante, a Índia. Cicatriz Sem Fronteiras não esteve lá, mas vamos lá sim, porque tem tesouro na Índia. Vamos remontar 5.000 anos atrás, no Vale do Rio Indo, uma região da Índia, onde houve uma civilização avançada. Muito pouca gente sabe disso. Há achados que deixam a gente perplexo. Por exemplo, os arqueólogos acharam em 1922 ruínas, vestígios de coisas que só em Roma, muito tempo depois, conseguiu-se ver coisas parecidas. Então, o trabalho assim, sanitário naquelas regiões era impressionante. As casas que foram encontradas mostravam que era uma civilização diferenciada de tudo, de todos. E até depois, só depois, no Egito, em outros lugares, se encontraram coisas semelhantes. Então, naquela época, é impressionante. Então, eles tinham lugar para depositar lixo, as estruturas sanitárias eram impressionantes. Apenas os grandes palácios do Egito ou lá em Roma tinham coisa parecida. O Império Romano, então, calcula-se que só 2.500 anos depois, ele teve algo parecido. 2.500 anos depois, algo parecido com a Índia. Em Roma, também havia sanitários públicos. Então, quando você ia fazer as suas necessidades, né, em Roma, tinha os sanitários públicos. O que acontecia? Você fazia a sua necessidade, caía numa água que eles desviavam e você limpava depois, né, o seu corpo com uma folha, né, o que se fazia normalmente, ou a própria água que passava por ali. Não sei como que era feito, mas é mais ou menos assim. Bom, até hoje não foi decifrado totalmente a escrita dessa civilização na região da Índia, onde o nome mais importante chama Mohenjo-Daro, região onde hoje é o Paquistão, e era tudo índio. Então acredita-se que ela sucumbiu às invasões dos arianos, vindo de outras partes da Ásia, cerca de 2.000 anos atrás. Mas ela deixou no local, para aquela população, costumes, e a gente vê a influência, né, desde aquela época. Uma delas é o surgimento de uma medicina milenar indiana, cujo nome chama Ayurveda. Ela é impressionante. Ayurveda é na língua deles, do sânscrito, da língua que eles falam na região. Então, tem muitas atitudes Ayurveda que eu pude ter contato, conheci, vi alguns profissionais atuando que fogem um pouco do padrão comum. Então, a maneira com que eles mexem com o corpo, a tentativa de estabilizarmos nos nossos pés, isso é uma medicina milenar hindu que até hoje faz influência em alguns praticantes da medicina ayurveda na Índia. Medicina indiana Ayurveda. Ayurveda, do sânscrito, quer dizer ciência da vida e do bem-estar. Olha só como eles eram também na Índia. Essa corrente vê o ser humano como um conjunto de corpo, mente e espírito, totalmente integrado com o universo. E olha o que nós fizemos, né? Essa medicina, né, de especialidades, quebrando as pessoas em várias partes, esquecendo do todo desse aqui que a gente denomina holístico, desse fenômeno holístico de avaliar as pessoas. Bom, estaremos bem se estivermos integrados, segundo os hindus, com o ritmo da natureza e as prescrições deles incluíam exercícios físicos adequados a cada tipo de pessoa. Eles tinham um trabalho sobre também a alimentação, né? Essa ciência também achava que prevenir é melhor que curar. E o diagnóstico incluía, tão sofisticado como a medicina chinesa, incluía em observar as características da pessoa, olhar a língua, ver os aspectos da urina, também medir pulso e ver o perfil psicológico. Na Índia,
Portanto, a visão holística também era dos hindus. Essa prática médica que não só entre os hindus, mas as grandes civilizações, eles acreditavam na dimensão ampla do ser humano e tinham essa postura mais holística. Bom, o que a nossa medicina fez com todo o desenvolvimento tecnológico? Então a gente vai, ao invés de observar nessa dimensão, a gente se tornou muito especialista vendo a parte em detrimento do todo. Acho que isso é bom, esse estudo dessas grandes civilizações e a sua medicina para a gente melhorar um pouquinho a nossa forma, a nossa postura como médicos atuais. Mas de lá nós vamos para a Grécia e Mesopotâmia. Babilônia. 2000 anos atrás, a profissão médica não era fácil. Gente, era muito arriscado e perigosa, porque se eu não tivesse sucesso na Babilônia, o que acontecia? Pum! Amputação da mão. Então o médico ela sofria. Ah, meu Deus do céu. Bom, dentro desse povo também as doenças significavam castigo dos deuses. Se você pegava a doença, é porque você estava sendo castigado misticamente. Na ilha de Creta, lá no sul, lá no Mediterrâneo, na ilha de Creta, o médico atuava de forma empírica e intuitiva também. Ele encarava os transtornos, qualquer tipo de doença, como algo supersticioso. A Grécia aproveitou o conhecimento egípcio, da Babilônia e onde é que nasceu Hipócrates. A referência hoje da medicina atual, nós temos um nome que é um grego, Hipócrates. Aliás, tem muitos gregos importantes. O Hipócrates é uma referência histórica, a mais importante da nossa medicina ocidental. Ele provavelmente nasceu em Kos, 460 anos antes de Cristo. Ele era filho também de um médico famoso. Ele deixou muita coisa escrita, falando sobre superstição e tentando afastar a medicina da superstição, indo mais para o lado da observação. Ele foi um revolucionário na época. Tá? Bom, a medicina sempre foi exercida por quem? Por filósofos. Na Grécia, por filósofos. Em Roma, pelo pai, o chefe da família. Então, onde o estudo da filosofia vai com o tempo se separando dessa ciência, dessa disciplina e se tornando o que hoje nós chamamos uma disciplina à parte, que é a medicina da saúde, a medicina em si. Né? Bom, e foi dando espaço para a ciência. Ou seja, o médico deveria usar todo o seu conhecimento experimental, segundo esses gregos, considerando toda a observação que era praticamente os primórdios do que hoje é a ciência. Então, Hipócrates escreveu, dentre os seus vários tratados, ele escreveu cerca de 53 tratados em 72 livros, dentre eles o famoso juramento. Então, todo médico que se forma aqui no Brasil, ele tem, em outras partes do mundo também, fazer o juramento hipocrático. Né? Bom, ele desenvolveu, Hipócrates, os conceitos da ética médica. Hoje a gente aperfeiçoou, mas desde aquela época a questão da ética era muito importante na quem está atuando, com aquele que está desfavorecido, aquele que está fragilizado com uma doença. Reconhecendo que o próprio organismo humano, Hipócrates, já reage para combater a doença, ele dizia assim, tudo que você pode fazer não atrapalha a natureza do organismo que ela está tentando recuperar. Então o médico ele não podia atrapalhar esse processo natural de cura. Para isso ele devia adotar práticas como estabelecer bem o diagnóstico e projetar, fazer o prognóstico, que é o que a gente faz até hoje, seria a influência. Apesar desse renomado médico já ter feito distinção entre sintomas e doenças, é uma diferença. Quando eu tenho sintoma, o sintoma denuncia que eu tenho algum problema. Muitos médicos atuais, muitas pessoas acreditam que sintomas é a doença e dão remédio lá para a febre, achando que a febre é a doença. A febre está anunciando a infecção. Tá? E essa confusão faz com que a qualidade da nossa medicina caia lá embaixo. A gente perde aquele feeling, aquela abordagem, tentando ver qual é a causa da doença. E muita gente confunde também ciência médica com a medicina propriamente. Nós fizemos uma live sobre esse tema, convidando pessoas renomadas, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Roberto Dávila, nosso guru, escreveu Iátrica, a arte de curar, a arte clínica, alguma coisa assim, o Luiz Roberto Londres, e essas
pessoas nos ajudaram a entender melhor que com esse mundo revolucionário, cheio de progresso, com essas pressões que a gente tem da medicina moderna, da sociedade moderna, a medicina moderna às vezes se dissocia e confunde a arte médica, que a relação é muito importante com a ciência médica. Então a medicina moderna, hoje, ela enfoca demasiadamente os sintomas, pois ao invés de procurar a causa, nós, como essa gama de remédios que nós temos à disposição, nós queremos achar um remédio para os sintomas em detrimento do que seria mais nobre da nossa parte, que é cortar o mal pela raiz, né? Para se encontrar as causas é mais difícil. As doenças todas devem ter um fator, e às vezes não é um fator só, devem vários fatores. Às vezes desses fatores nós temos o fisiológico, o psicológico, é claro, né? Estou nessa área, né? E também o sociocultural. Então, o arsenal tecnológico que a gente dispõe descobre alguma origem de algum órgão afetado, mas ele não resolve, né, na abordagem mais ampla o quadro das pessoas, né? Os planos de saúde se queixam que a gente faz muito exames, né, de imagem, laboratoriais, e alguns exames são caríssimos. Chegou-se um tempo, não foi muito tempo, que os planos de saúde estão dizendo assim, olha, estão pagando mais para as máquinas do que para os próprios médicos, onde a atuação do médico, a relação médico-paciente deveria ser mais importante do que essa falta de tempo que a gente tem, esse desprezar essa relação, porque já manda o paciente lá para as máquinas. Bom, estamos aqui no programa Psiquiatria Sem Fronteira falando da história, parte da história da medicina, inspirado nas sociedades antigas, como aquela lá do Antigo Egito. Bom, Hipócrates é uma referência e é da Grécia. Então, a visão lá do início, a visão de Hipócrates, sugere também uma abordagem mais ampla, né? E o Deus, quem é o Deus Asclépio, Deus da medicina? Foi inspirado em Imhotep. Vocês viram agora no Egito? Imhotep. Os romanos veneravam Asclépio, mas a inspiração era de Imhotep, aquele arquiteto, médico, sacerdote do Egito. Tá? Bom, antes era representada pela figura da serpente, o que se representava Asclépio. Mas nós temos imagens aí do Asclépio também sendo representado como uma figura humana. Vocês estão vendo a imagem aí, né, do Asclépio como figura humana, cuidando de uma outra pessoa. Bom, na concepção também dos gregos, tudo valia para você se purificar. Então as águas termais, os asclepions, era relacionado à purificação. Quanto mais purificado, mais uma noção já primária de higiene daquela época. E nós vimos naquela região também da Grécia, como a gente fala, ex-votos. Eu vi isso lá no Ceará, em uma região do Ceará, onde as pessoas pegavam e faziam esculturas de madeira com os órgãos delas que foram beneficiados com a consagrada benevolência lá de Deus. E isso eu encontrei também na história lá da antiga Grécia, da medicina na antiga Grécia, também ex-votos, expressões através de esculturas em madeira ou em outros objetos, né, em gesso, fazendo homenagem ao que deu a consagração e a cura para a pessoa. Bom, Deus da medicina, que era representado pela serpente, agora essa figura em alto relevo, ela é datada do século IV antes de Cristo. Ela mostra a figura de um ser humano, né, representando as carnes. Mas vamos sair da Grécia, vamos ali pertinho, vamos para Roma. Bom, tanto a Grécia e o Egito eram civilizações muito prósperas, 300 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Alexandre Magno criou um imenso império e fez de Alexandria também a capital do reino e um foco de cultura no Mediterrâneo. Estive lá em Alexandria durante essa viagem ao Egito, uma segunda viagem ao Egito,
e é impressionante que ela foi e o que ainda eles conseguiram, através de uma determinada construção, inspiradas no que foi a Biblioteca de Alexandria, fazer algo impressionante. Então, o Museu de Alexandria foi a grande universidade daquela época, reunia cientistas, filósofos de todos os lugares. Não foi por menos que ali também foi desenvolvida as bases da fisiologia e da anatomia humana. Alexandria, gente. Né? Bom, o conhecimento que temos até hoje de fisiologia está baseado desde aquela época, desde aquela região do Egito. Nesta época ocorreram até mesmo a concessão para abrir os doentes terminais, antes deles morrerem, para ver o funcionamento. Então se abria esses corpos para poder ver o funcionamento. Coisa bem pesada. Quando eu estive na Itália, em Bolonha, uma das primeiras faculdades de medicina que se criou na Europa, eu pude visitar uma sala de aula, onde os corpos eram mostrados lá naquela sala de aula e ficava sempre uma pessoa de vigília. E quando vinha alguma autoridade, o que acontecia? Aquela mesa com o corpo afundava no solo e se fechava e todo mundo fingia que estava ocorrendo uma aula que não era uma aula prática, mostrando o corpo do ser humano. Mas as habilidades cirúrgicas foram aperfeiçoadas pelos médicos do exército romano. Então Roma teve muita coisa interessante. Acreditavam no deus Asclépio, e o cirurgião em Roma, ao contrário do Egito, ele tinha notoriedade perto do médico clínico, né? Mas se prescrevia muitos, os romanos, banhos, exercícios físicos, massagem e jejum para você recuperar, além de vinho. Tá? Vinho lá era uma prescrição, né? E muitos pacientes meus sabem que não podem tomar do jeito que os romanos tomavam, porque isso não é nada bom, não. Tem o álcool no vinho que a gente tem que reavaliar. Então, prestígio dos cirurgiões, provavelmente por tantas guerras do Império Romano, eles tinham aquelas habilidades que eles foram desenvolvendo cada vez mais durante os seus soldados, né? Nas guerras, eles tinham a possibilidade de praticar. Os médicos ficavam isentos de prestar serviço militar. Olha as coisas bem parecidas com hoje. Estudantes que tinham seus estudos subvencionados, na época, eles eram obrigados, depois de formados, a retribuir a alguns pobres, ou algumas áreas públicas, gratuitamente o atendimento. Né? E não se podia negar, quando se tinha alguém com algum problema, não se podia negar assistência até hoje. O médico, dentro da sua ética, a gente não pode negar assistência para alguém que esteja moribundo, algum problema que esteja numa emergência. Outra, o aborto era proibido, né? E nascimento naquela época, bom, se nascia, mas se morria muita gente naquela época. A mortalidade infantil prevaleceu durante muitos anos, depois de Cristo também. Bom, a igreja não escapava desses princípios que a gente falou. Por exemplo, hoje o batismo é algo ligado a alguma coisa de água, de higiene. Então até a igreja, até o ritual cristão, ele está envolvido com a questão da água e tem talvez uma influência romana. A ideia do hospital, do consultório médico vieram de onde? De Roma. Então o Galeno, eminente, o Galeno não era romano não, ele era grego. Na verdade, ele viveu até 71 anos, ele foi um médico particular do imperador Marco Aurélio. Ele veio falecer na cidade que hoje é a capital da Itália, em Roma. Né? Quando ele ainda era um filósofo, ele dominava a ciência médica da época. Ele aproveitou muito dos conhecimentos, era um grande estudioso, então ele ajudou a fazer uma interpretação mais moderna dos fenômenos, das doenças. Ele influenciou muita gente e por muito tempo. O pensamento médico de hoje, da Europa, tem a influência do Galeno. Né? Bom, ele desenvolveu a fisiologia na época, e não concebia a existência de um órgão sem procurar entender a sua função. Então tinha um órgão, tinha que ter uma função. Mas vamos sair para a época medieval, a época das tenebrosas situações desse momento. Tanto a Grécia como Roma, a medicina teve seu período de desenvolvimento, mas também teve de retrocesso. Durante a queda do Império,
a Europa, invadida por povos de todos os lados, entrou numa confusão. E a única preocupação dos povos era se defender dos ataques desses invasores. Então, aquilo que tudo se desenvolveu naquela época ficou o quê? Relegado a segundo plano. E foi a época das gripes fortes, das pandemias, né? A varíola, a cólera, quantas pestes, né, assolaram aquela sociedade na época medieval e todos os recursos eram pequenos, né? Eles colocavam os tratadores impotentes diante dessa situação grave. E muitos charlatões surgiram naquela época, né? O exame da urina, a uroscopia, foi o estudo que podia fazer diagnóstico daquela época. Mas eles não bebiam urina, né, como fazem alguns curandeiros atuais, alguns japoneses, né, que fazem atualmente como forma de se beneficiar. Aí é uma outra questão. Bom, então foi tenebrosa a época medieval. A ignorância reinou naquela época. Com a queda do Império Romano, aquela desorganização. Então, diante dos fracassos do domínio de uma sociedade mais organizada, o tumulto também afetou a prática médica. Sabe aonde que se conservou o conhecimento? Entre os monges, entre as pessoas dos mosteiros. E ali é que você podia ter uma certa qualidade de atendimento. Então as pessoas procuravam esses mosteiros quando tinham alguma doença. Então os livros estavam lá, o conhecimento estava lá. Então os monges começaram, né, de alguma forma, ficavam protegidos desses invasores por alguma questão, e ali é onde que a população recorria quando tinha alguma doença. Mas eles sempre, monge, né, eles sempre relacionavam a doença com o pecado, com alguma quebra de algum tabu divino, né? Com a destruição das cidades, novas comunidades surgiram ao redor dos mosteiros. Mas as coisas não foram assim tão maravilhosas, porque o que aconteceu? Muitos desses monges começaram a incomodar, de certa forma, a sua igreja, a sua congregação, porque muitas vezes eles não se saíam bem. E quando se saíam mal, era aquela, né, incomodação à congregação. Então, foi gradativamente sendo proibido a atuação dos monges. Então, houve momentos de entusiasmo por essa prática e descuido das questões religiosas e os fracassos que alguns, né, sacerdotes curadores ligados a essa congregação pôs por terra a possibilidade de uma atuação dentro do mosteiro ou do ambiente religioso de cura. Ele chegou a ser proibido em 1139, o exercício da medicina por monges chegou a ser proibido na Europa, né? Em várias partes da Europa, porque a Europa ainda não era alguma coisa unificada. Bom, mas veio daquela época a recente prática dos barbeiros de atividades clínicas, pois uma das saídas para continuar prestando serviço à comunidade foi através dos criados dos monges. E os monges não podiam praticar, mas os criados, eles podiam, né? E eles eram encarregados de fazer cabelo, a barba, e sempre, olha, veio daquele costume, e sempre um barbeiro era uma pessoa entendida, ele tinha alguma coisa a oferecer ao seu cliente, além de cortar cabelo e fazer a barba. Lembram disso? Foi daquela época, Idade Média, a idade terrível, né, da Europa. Bom, as escolas começaram a surgir também naquela época. Então, o lugar para se aprender foram as escolas. Então, nós tivemos nas escolas europeias a celebração daquilo que havia escrito Hipócrates, Galeno era valorizado, os árabes que contribuíram muito. A escola de Salerno, na Itália, ela formou-se aos pés de um mosteiro, né? Eu estive na cidade de Montpellier, onde foi uma das primeiras, se não a primeira, faculdade de medicina da Europa. Muito legal lá, uma cidade à beira do mar e é uma cidade onde tem talvez a honra de ter os primeiros médicos europeus formados em universidade. Uma outra escola que vale a pena ressaltar é a escola árabe, já menos ligada à cirurgia, mas mais ligada a outros tipos de práticas clínicas, né? Enquanto a cultura clássica dos gregos quase se perdeu na Europa medieval, no Oriente esses ensinamentos foram preservados. Com a morte de Maomé, isso se deu no século VII, né, na região onde é a Arábia Saudita,
né? Com a morte de Maomé, os árabes iniciaram a expansão do seu domínio. Então eles invadiram a Europa, mesmo que o Corão, tem parte lá do Corão que diz, não é nada disso, né? Não, é uma divergência sobre essa questão dessa guerra santa, dessa invasão que são atribuídos aos muçulmanos. Mas durante esse processo de expansão, esses árabes eles encontraram nações anteriormente que eram influenciadas pelos gregos e que conservavam os ensinamentos tanto na Ásia Menor como na Europa. Então, no mundo árabe, as escolas ficam ao redor de uma mesquita, enquanto lá na Idade Medieval, ao redor de um mosteiro, a escola árabe do lugar ao lado da igreja dele, que chama mesquita, né, mostrando a influência religiosa também sobre a medicina dos árabes, tá? E eles não dissociavam a medicina do Corão, aquela Bíblia deles. Na Espanha, eu estive em Córdoba e também estive em Sevilha, e é uma região com muitas características arquitetônicas árabes, né? Assim como era, ou como é ainda em Bagdá, em lugares que não foram destruídos pelos bombardeios, evidentemente, no mundo árabe. Então, essa influência é tanto na medicina como na arquitetura. Quando eles dominavam regiões onde haviam escolas, os árabes as conservaram e muitas vezes adotaram como modelos. Quando conquistaram o Egito, estava no auge a escola de Bizâncio e o Museu de Alexandria. Essa é uma coisa para se considerar. Bom, já era difícil dissecar um cadáver em Bolonha. Imagina no mundo muçulmano, com toda aquela influência da Bíblia deles, do Corão, você estudar anatomia e fazer alguma intervenção física. Não, era praticamente impossível, né? Eles se baseavam mais em informações de Galeno e de outros povos para poder atuar. Mas prevalecia nesse mundo árabe a atuação de uma medicina mais ligada à farmacologia. E como é que foi a medicina nessa evolução? A medicina é ligada à ciência. Nós tínhamos uma igreja na época do Renascimento que de alguma forma emperrava o desenvolvimento de novos conhecimentos, onde a Bíblia tinha um poder também sobre o comportamento humano e não se podia discordar de nada do que não estava escrito, ou que não era regido pela igreja. Foi a época do Renascimento. Então, os aspectos materiais foram desenvolvidos, mas os aspectos mais espirituais eram muito determinados pela igreja. Lembra de Galileu Galilei, um cientista que ousou a dizer que a Terra não era o centro do universo? Foi queimado, né, pela igreja. Quer dizer, ele foi queimado, foi ameaçado de ser queimado. Muitos foram queimados naquela época. Então a ação militar, a ação opressora da igreja era muito grande. Bom, com a medicina, mesma coisa. Então só se desenvolveu os aspectos mais anatômicos, bioquímicos dos seres humanos, e alguma coisa em termos de amplo desenvolvimento da medicina foi prejudicada naquela época. Bom, o que a gente podia recordar aqui dessa medicina europeia? Os nomes mais importantes. Por exemplo, um deles, William Harvey. Em 1628, ele fez um grande estudo sobre circulação sanguínea. No século XIX, o Laennec, ele inventou o estetoscópio. Olha só, o Virchow, ele criou uma teoria sobre as células e a doença. O Robert Koch, ele isolou o bacilo da tuberculose, mas teve muitos outros. Então, entrando já na Europa, né, e tentando pegar os primórdios da medicina que nós fazemos hoje, nós temos nomes assim, o que me passa pela cabeça. O Louis Pasteur francês, ele explicou muitas doenças através dos germes. Os germes é que causavam, mas já estamos chegando no século XX, né? Então, aquela crença de que as doenças podiam ter uma causa, né? A gente acreditou a partir dali muito mais na unicausalidade da doença. Hoje a gente reconhece vários outros fatores, mas Louis Pasteur é responsável por essa aí. Quem causou a sífilis foi esse bacilo. Então, estava, né, influenciado assim. Bom, já estamos no século XX e as descobertas, inclusive da vacina, se deu agora. O tipo sanguíneo se deu agora, transplante de órgãos, o desenvolvimento da imunologia, as técnicas de imagem para esclarecimento do diagnóstico
e as descobertas de diversas drogas estavam ligadas à atualidade. Apesar de tanta descoberta, de tantos remédios na área da psiquiatria, nós falamos da era do cérebro, né, descobrir tanta coisa do funcionamento cerebral, mas isso não influenciou muito no resultado, nem na incidência das doenças mentais, nem nos resultados de muitos tratamentos. Mas é um desenvolvimento, é uma melhoria, sim. Tá? Bom, eu apontei há pouco que o médico atual, ele valoriza muito o sintoma e pode ter uma confusão entre sintoma e doença. Então nós precisamos mudar um pouco essa concepção. Entender que sintoma aponta a doença e tentar descobrir, né, com todos os recursos da ciência médica e sem abrir mão dos recursos do relacionamento médico-paciente, é muito mais interessante, muito mais importante para o paciente. Bom, vamos falar de um cronograma antes de terminarmos esse Psiquiatria Sem Fronteiras, que fazendo essa incursão na história da medicina. Paracelsus Vesalius, ele deu as bases dessa medicina que a gente pratica hoje. Paracelsus, ele morreu em 1541, 41 anos depois da descoberta do Brasil. Ele era um seguidor de Hipócrates, né? E ele era um médico alquimista, mas ele era místico. Doenças específicas, causas específicas. Esse foi o pensamento nesse cronograma que eu estou passando para vocês da medicina atual. Então, no século XVIII, o destaque vai para a anatomia, com os artistas renascentistas. O Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, um verdadeiro médico, cientista, descobriu muita coisa. Rafael, o que ele mostrava, que eles tinham que estudar o corpo humano para fazer os seus trabalhos, os seus desenhos. O André Vesalius foi o maior anatomista daquela época. O Lister, como é que chama? José Lister, ele morreu em 1912, já mais atual. Ele desenvolveu os conceitos de asepsia para a gente fazer as cirurgias. Né? Então, no século XIX até o século XX, muitas descobertas tiveram repercussão na medicina que até hoje são válidas, né? E diminuiu a taxa de mortalidade. Então, o que morria de gente, de criança, taxa de mortalidade infantil é uma referência da qualidade, da saúde, das condições também de intervenção da medicina. E aí hoje nós temos uma baixa mortalidade infantil perto daquela época. Então, em 1854, 1915, por volta desse período, descobriu-se a quimioterapia, o antibiótico, famoso antibiótico. A descoberta se deve a Alexandre Fleming, ele descobriu a penicilina. A imunologia, que é tão importante hoje, discussão na questão de pandemia, né? Também foi desenvolvida naquela época. A pesquisa de vacinas antivirais data de 1897. Tá? Na década de 30 foi descoberta a vacina antitetânica. E a endocrinologia também evoluiu nesses últimos tempos. Em 1905, por exemplo, o Starling, ele introduziu a palavra hormona. Então, nós vamos começar a entender de hormônios, as glândulas endócrinas, as secreções. Hoje é muito importante. A nutrição também foi desenvolvida naquela época, né, nesse cronograma, e nós desenvolvemos hoje as vitaminas. Hoje nós estamos tomando vitamina D, mas já valorizamos vitamina E, valorizamos a vitamina C. Então, esse estudo microscópico, né, dos que estão nos bastidores da nossa doença, remonta àquela época. E a anestesia? Foi a substituição do álcool. Antes se dava álcool para as pessoas para poder eles relaxar e fazia lá um trabalho cirúrgico. Foi substituído pelo ácido nitroso. A antisepsia também é um termo que hoje não está dissociada da cirurgia. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é o sanitarismo. A Lei de Saúde Pública data de 1948 na Inglaterra. Então, com aquelas peças, com aquela infecção, começou a descobrir-se que um transmitia para o outro. Nesse cronograma, o raio-x, que tão importante foi para a gente ver os quadros pulmonares, data-se daquela época também. Quem descobriu foi o William Röntgen, né? O psicanalista, o Freud, meu ídolo aí, o Sigmund Freud, ele morreu em 1939. Então, naquela época também tem o desenvolvimento de uma área da medicina que é essa área da mente, né? A mente, ela foi separada do corpo.
para poder entender. E hoje nós temos que uni-las, né? Para não só unir o corpo com a mente, como unir, como os holísticos fazem com o universo. E assim por diante. O primeiro transplante, por exemplo, foi na África do Sul, foi aqui no século XXI. A genética se desenvolveu a partir de 1953 com a descoberta do DNA. Hoje, com o mapeamento genético, a gente visa, as células tronco, a gente tenta descobrir, será que com a genética a gente pode avançar? Uma medicina genética poderia ser uma medicina do futuro, mas ainda nós não chegamos lá. Mas a robótica, sim. Telemedicina, ou eu fazer uma cirurgia à distância, eu estou lá por imagem, operando o coração ou uma parte delicada do outro, mas eu estou aqui em Nova York, o outro está lá em Pequim, vamos dizer assim. Bom, todos esses avanços para avançar o diagnóstico fez com que a gente tivesse a super especialização e, como eu disse, nós perdemos também a noção do todo. Então essa tal medicina alternativa ou medicina complementar ou medicina paralela, quando ela surgiu na Europa, ela foi retomada na Europa como uma espécie de compensação, talvez nostálgica, da população, buscando médicos que tinham assim, uma abordagem mais alternativa, mais ampla, mais holística. Então, a homeopatia ganhou terreno, as medicinas orientais, as medicinas hindus ganharam terreno na Europa. Bom, programa Psiquiatria Sem Fronteira mostrando um pedacinho dessa medicina, inspirado nessa história da humanidade, todas as grandes civilizações do nosso passado. E a nossa sociedade, evidentemente, com o conhecimento vai progredindo. Às vezes a gente se afasta do que seria o bom senso, uma abordagem melhor do ser humano, mas estamos aí com a possibilidade de acúmulo de conhecimento e com a revisão dos nossos erros melhorar. E na sociedade atual, novamente o cenário do mundo ocidental fica repleto de técnicas alternativas, né? O espaço do misticismo vai ficando para o lado dos charlatões. Mas, como mostrou o programa Psiquiatria Sem Fronteiras, a atuação de um sacerdote curador deve ser estudada, porque ele trabalha numa outra dimensão e ele pode ter uma certa eficácia. Onde que está a eficácia? Onde que nós médicos perdemos a noção de aspectos que são relevantes na relação médico-paciente? Então, o preconceito um pouco de lado, estudar mais para que a gente aumente cada vez mais o conhecimento. Em diversas partes do mundo, poucos cientistas ainda se atrevem a estudar o conjunto de fenômenos que atingem o homem. Sem desprezar os avanços da ciência, eles examinam também a influência do cultural ou interpretam a transe, a fé, nesse processo de adoecimento e cura. Nos congressos internacionais, cada vez mais, nesse mundo de globalização, nós tivemos espaço para cultura e saúde mental. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria Cultural ajudou a criar a Associação Mundial de Psiquiatria Cultural. E nós, como profissionais, estudiosos e atuantes na medicina, nós vimos que o preconceito vai diminuindo cada vez mais. Então, nos congressos de psiquiatria, quem falava de cultura e saúde mental já estava cada vez mais no centro das atenções. Nos congressos mundiais, esse grupo de segmento transcultural ou psiquiatria cultural também encontrou mais espaço para poder atuar. E é isso, o conhecimento nunca deve ser algo que o preconceito nos impede de chegar até ele. Basta a gente experimentar, basta a gente observar e basta a gente compartilhar, como é o objetivo do nosso encontro aqui, hoje no espaço Psiquiatria Sem Fronteiras, falando de cultura e mostrando também a história, como a gente pode usufruir desse conhecimento histórico e trazer um pouco de diversão para vocês através do conhecimento. Espero ver vocês no próximo programa Psiquiatria Sem Fronteiras. Estivemos aqui exibindo então o Relatório Egito e nessa inspiração falando um pouquinho de medicina. Até o próximo programa.